E bem-vindo ao novo vídeo. Com um número estimado de mais de 100 mil cemitérios em todo o mundo, estes locais de paz e reflexão têm um significado inestimável para a nossa sociedade. Durante séculos houve histórias e testemunhos de fantasmas e ocorrências misteriosas que teriam ocorrido nesses locais. Além disso, os cemitérios também estão impregnados de misticismo e lendas. Hoje mostraremos as 20 coisas mais assustadoras que foram descobertas em cemitérios. Você é novo nesse canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Caçadores de fantasmas relataram um fenômeno notável durante a exploração de um cemitério assustador do século XIX em West Yorkshire. Pauline Day e sua equipe ficaram surpresos quando conseguiram fotografar uma figura fantasmagórica pairando sobre seu próprio túmulo. As fotos assustadoras foram capturadas por um homem chamado Rob Crabtree, da vizinha Bradford. Ele está convencido de que a foto final revela uma misteriosa névoa de espírito, Sarah Agnes, uma mulher de 50 anos enterrada ao lado de seu marido James em 1927. Enquanto Rob examinava de perto a lápide, ele teve uma sensação paranormal, como se vários espíritos estavam permanecendo na área. Sua intuição sugere fortemente que a aparência na foto é de fato Sarah, já que o rosto parece ser o de um adulto. Muito assustador, não é? Número 19. Neste vídeo, um fantasma foi observado no cemitério Evergreen em Judsonia, Arkansas. Algumas informações básicas são necessárias aqui. Dizem que o cemitério é assombrado pelo espírito de uma jovem que perdeu o bebê no início do século XX. Sua estátua fica bem no topo do cemitério. À noite, todas as noites, seu espírito vagueia em busca de seu bebê perdido. Um grupo de entusiastas de fantasmas explorou o cemitério e pouco depois da meia-noite o som começou, choro e gemidos. No entanto, eles estavam com seu drone gravando tudo. Há um momento em que o drone encontra uma das lápides e vemos uma figura misteriosa com roupas que não parecem modernas. Assim que o fantasma é notado, todos saem correndo. Número 18. Acredite ou não, esta foi a segunda vez que um youtuber chamado Franco TV visitou esse cemitério. Durante a primeira visita, ele viu uma sombra estranha. Ele decidiu voltar para uma segunda investigação, querendo ver se o fantasma poderia ser provocado a se revelar. Desde o início, ele se sentiu inquieto e sentiu que algo incomum estava acontecendo. Ele também ouviu o que parecia ser uma caixa de música na última vez que esteve no cemitério. No entanto, as coisas rapidamente pioraram quando ele sentiu que estava sendo observado e ouviu um apito específico. Frank estava com medo, não de fantasmas naquele momento, mas porque achava que alguém também poderia entrar furtivamente no cemitério pela única entrada. Ele persistiu, viu mais sombras, mas não conseguiu rastreá-las até nada nem ninguém. Mas ele tinha a sensação de que alguém o estava observando. Número 17. Durante as férias de Natal, em 31 de dezembro de 2008, em Savannah, Geórgia, uma família de Ohio teve um encontro extraordinário. Eles exploraram o famoso cemitério Colonial Park, conhecido por sua reputação como uma das cidades mais assombradas da América. O filho adolescente decidiu documentar o passeio com a câmera de vídeo da família. O que eles capturaram foi bastante assustador. Inicialmente eles pensaram que era apenas uma criança fugindo, mas após uma inspeção mais detalhada, supostamente vemos uma aparição fantasmagórica de uma pequena criança fantasma que então pula em uma árvore próxima e desaparece no ar. Com mais de 9 mil sepulturas, incluindo uma vala comum para vítimas da febre amarela, o cemitério Colonial Park tem uma rica história que remonta a 1750. A família também notou uma mulher sombria que parecia estar perseguindo a criança fantasma. Número 16. Em setembro de 2018, ocorreu uma tragédia quando Fabiola Rodrigues, de 2 anos, faleceu enquanto estava sob os cuidados do namorado de sua mãe. Desde então, a mãe de Fabiola, Sandra, enfrentou a dolorosa questão do roubo de pertences pessoais e brinquedos do túmulo de sua filha no cemitério maçônico em Las Cruces, Novo México. Tendo em mente a necessidade de intervenção, Sandra contatou as autoridades do cemitério e instou-as a estarem vigilantes. Coincidentemente, outra família instalou uma câmera em uma lápide próxima. Esta família tinha suas próprias preocupações, pois acreditava que o assassino de seu filho ainda estava foragido e possivelmente profanando sepulturas. Na esperança de reunir evidências para ajudar a polícia na investigação, a família revisou as imagens de sua câmera. Eles viram uma jovem vagando pelo cemitério à noite. Preocupada com a possibilidade de uma criança se perder no local, a família imediatamente levou as fotos ao conhecimento dos funcionários do cemitério.
No dia seguinte, Sandra e sua avó viram a foto e, emocionadas, começaram a chorar ao reconhecerem a menina na foto. Era sua filha. A câmera do cemitério maçônico capturou uma imagem final da jovem andando de mãos dadas com um homem alto. Sandra acredita que a garota estava ali para guiar e confortar o homem, guiando-o para o céu. Número 15. Escondido na pitoresca cidade de Catawissa, na Pensilvânia, ao sul de Bloomsburg, fica o oculto cemitério de Monte Sião. Este lugar de tamanho modesto guarda um mistério fascinante. Sob solo consagrado repousam Asenath Thomas e Sarah Ann Boone, duas cunhadas que faleceram tragicamente em 1852 com apenas alguns dias de diferença. O que diferencia essas sepulturas é a visão peculiar de pesadas gaiolas de ferro com cerca de 1,5 metro de altura, cobrindo completamente suas lápides. Existem várias teorias sobre o motivo pelo qual alguns túmulos apareceram com jaulas, desde simbolizar o medo da ressurreição dos mortos até conexões com histórias de vampiros e daqueles que poderiam perturbar o resto das almas enterradas. Surpreendentemente, não há explicação oficial para essas gaiolas de ferro nesta pequena cidade da Pensilvânia. Qual a sua teoria? Diz aí nos comentários. Número 14. Nesta foto, vemos uma mulher vestida de freira dançando com um esqueleto artístico no antigo cemitério geral de Hull, em Yorkshire, Inglaterra. Segundo a pessoa que tirou a foto, ela interagiu de forma divertida com outro esqueleto que lembrava um cachorro. Vários transeuntes pararam para observar e até motoristas em seus carros lançaram olhares secretos sobre o comportamento incomum da freira. Uma testemunha contou que a figura, parecida com uma freira, estava localizada no cemitério de Springbank West, em frente à Hymers School. Relatos sugerem que o incidente peculiar foi capturado pouco antes do meio-dia, o que pode indicar a possibilidade de fazer parte de uma manobra ou projeto de arte. No entanto, a verdadeira natureza e propósito por trás dessa figura, semelhante a uma freira, permanecem envoltos em mistério. O cemitério geral de Hull, agora sem uso há quase 5 décadas, também ocupa um lugar significativo na história de Hull. É conhecido como um dos marcos mais queridos da cidade e acabou fechando suas portas em 1972. Os visitantes costumam ir ao cemitério para prestar suas homenagens no monumento dedicado às vítimas da devastadora epidemia de cólera em 1849. Número 13. A pessoa que estava perto do cemitério de Gettysburg não procurava inicialmente capturar imagens de fantasma. Em vez disso, eles estavam lá simplesmente para tirar fotos e vídeos das árvores. No entanto, quando revisaram o vídeo mais tarde, perceberam que haviam capturado um fantasma, fazendo movimentos e repetindo-os a cada poucos minutos, como se estivessem presos em um loop temporal sem fim. Caso você não saiba, Gettysburg é conhecida como uma das batalhas mais sangrentas da história americana. Muitas pessoas acreditam que quando um local testemunhou tanta violência e onde muitas pessoas encontraram seu fim, isso deixa para trás energia paranormal. Em 2020, o mesmo fenômeno foi capturado pelas câmeras, com alguém dirigindo pelo campo e capturando o orbe do espírito de um soldado diante das câmeras. Em 1863, ocorreu a Batalha da Guerra Civil de Gettysburg e desde então cerca de 51 mil pessoas perderam a vida. Você acredita que é possível que estejamos realmente vendo fantasmas aqui? Ou de que outra forma várias pessoas podem sentir e ver a energia paranormal nessa área? Número 12. No misterioso cemitério de York, Maine, uma história arrepiante está entrelaçada com a mística da bruxa branca de York. Segundo a lenda, em 1776, uma bruxa branca chamada Mary encontrou seu lugar de descanso final nesses terrenos sagrados. Ao longo dos anos, numerosos relatos foram feitos sobre sua aparição fantasmagórica, enquanto sua forma espectral continuava vagando pelo cemitério. No entanto, a intriga aprofunda-se à medida que surgem histórias de crianças brincando num parque infantil próximo, descrevendo encontros com uma mulher invisível que empurra misteriosamente os balanços. Neste vídeo de arrepiar, vemos um homem em luto ajoelhado junto a um túmulo, enquanto uma aparição fantasmagórica aparece atrás dele. Poderia ser esta a presença benevolente da própria bruxa branca, estendendo a mão do mundo espiritual para confortar o enlutado? Número 11. Num cemitério da era colonial no oeste de Sydney, investigadores paranormais afirmam ter capturado uma fotografia de uma presença fantasmagórica, levando muitos a acreditar que o cemitério e seus arredores são assombrados.
Durante o Halloween, uma equipe de 4 membros dos investigadores paranormais do sudoeste de Sydney conseguiu tirar uma foto de uma anomalia no cemitério de São Bartolomeu, no Exeter Park, Inglaterra. A figura misteriosa foi capturada perto do túmulo do famoso explorador William Lawson, bem como de outros primeiros colonizadores que encontraram seu local de descanso final lá. Kelly Ryan, a investigadora principal, revelou que sua equipe ouviu sons fracos de lamento quando se aproximaram do túmulo, despertando ainda mais sua curiosidade. Na tentativa de descrever a entidade capturada, eles a categorizaram como uma anomalia. O que tornou o mistério ainda maior foi a história da guia turística e historiadora local Hazel McGann, que compartilhou suas experiências próximas ao local onde a foto foi tirada. Ela descreveu um sentimento persistente de desconforto e contou como um grupo de exploradores uma vez lhe contou que encontrou um homenzinho que parecia seguir naquela mesma área. Em sua pesquisa, ela sugeriu a possibilidade de o cemitério ser habitado pelo espírito do inglês James Willis, também conhecido como Penrith Jockey. Ele revelou que a mãe de Willis, Mary, está enterrada debaixo da árvore onde a anomalia foi capturada. Número 10. O cemitério de Oakwood, localizado em Farmington, Michigan, parece desafiar as leis da física e cativa os visitantes com seu fenômeno peculiar. Este fenômeno intrigante ocorre em uma colina rasa dentro do cemitério, onde ocorre um efetivo gravitacional incomum. Quando os veículos são colocados em ponto morto na parte inferior da colina, eles repentinamente começam a subir a colina. Para observar esse fenômeno, os visitantes muitas vezes escolhem a entrada mais distante do cemitério e embarcam numa curta descida. O motorista, nesse caso, demonstra o fenômeno colocando o carro em ponto morto e tirando o pé dos pedais. Inicialmente, como esperado, o veículo começa a descer. Este movimento inicial alinha-se com os princípios da física tradicional e não dá nenhuma pista do fenômeno extraordinário que ainda está por vir. Algumas pessoas acreditam que esse fenômeno seja resultado do cemitério paranormal localizado próximo ao morro. Como você acha que o carro desafia a gravidade sem força externa e sobe a ladeira acima sem que o motorista acione os pedais? Diz aí nos comentários. Número 9. Stephen King pode tirar notas de vídeos como este. Homens armados entram num cemitério e descobrem que o seu alvo não se incomoda com a sua presença. Esses homens encontram o fantasma de uma mulher parecida com a do filme O Grito. Como podemos ver, ela está sentada em uma lápide e ninguém tem coragem de se aproximar. Mas o que acontece a seguir é ainda mais assustador. Ao notar os homens, ela mostra que os vê e responde colocando-se ameaçadoramente sobre o túmulo. Os homens decidem fugir imediatamente, apenas para descobrir que os portões mais próximos estão trancados com correntes. O que se segue são alguns minutos estressantes enquanto os homens continuam a navegar pelo cemitério em uma escuridão quase negra, temendo o momento em que a mulher reaparecerá. Número 8. Se acreditarmos em algumas pessoas, os vampiros andam entre nós. Testemunhas perto do cemitério de Highgate, no norte de Londres, descreveram encontros arrepiantes com uma figura misteriosa vestida com trajes vitorianos e uma cartola. Segundo os contos, ele era um nobre medieval que se interessou pelas artes das trevas na Romênia. Alegando ser um vampiro, ele teria sido transportado para a Inglaterra no século XVIII em um caixão. No entanto, foi somente quando os satanistas modernos perturbaram seu descanso eterno no cemitério de Highgate, no norte de Londres, que ele ressuscitou do reino dos mortos. Entre aqueles que afirmam ter visto esta aparição misteriosa está David Farrant, uma figura proeminente associada à sociedade oculta britânica. David foi um dos primeiros a encontrar o chamado vampiro em 1969. Em uma carta, ele descreveu o avistamento de uma figura cinza perto do cemitério. No ano seguinte, um corpo feminino sem cabeça e carbonizado foi descoberto nas proximidades do cemitério. Em 1991, foi relatada uma figura de 1,80 m vestida com um longo casaco preto da era vitoriana. Em agosto de 2005, outra testemunha viu uma figura flutuando graciosamente de leste a oeste ao longo de Swains Lane, no cemitério. E em 2012, um homem chamado James Dobbin capturou uma imagem durante a sua visita no cemitério histórico. Você teria coragem de visitar esse lugar depois de ouvir essas histórias? Número 7. O cemitério Grove Street, em New London, Ohio, foi atingido por um crime doloroso. Uma visitante, na esperança de prestar homenagem aos seus amados pais, avós e bisavós, ficou chocada ao descobrir que as lembranças queridas que ela havia colocado em seus túmulos haviam desaparecido.
Este comovente incidente aconteceu quando duas mulheres audaciosas roubaram descaradamente flores e lembranças das lápides, sem saberem que suas ações estavam sendo gravadas por câmeras escondidas. Com o passar do tempo, mais e mais itens desapareceram misteriosamente do cemitério. Indivíduos de coração partido notaram a ausência de objetos sentimentais, como um vaso de flores dado amorosamente a um pai já falecido em 1977. À medida que o número de itens desaparecidos crescia, a comunidade procurou a ajuda das autoridades locais. No entanto, as câmeras escondidas revelaram os ladrões descarados que chegaram em seu carro e pararam em várias lápides. Como se estivessem fazendo compras, eles saíram descaradamente do veículo e vasculharam o terreno do cemitério. Esses tesouros roubados foram recolhidos de maneira insensível e guardados em seus carros. Uma vez satisfeitas com o saque, as mulheres voltaram indiferentemente ao veículo e foram embora. Graças às câmeras escondidas, suas identidades foram expostas e elas foram presas. Surpreendentemente, uma delas era uma conhecida e querida funcionária do governo. Número 6. Não importa quem você é ou onde está, mesmo que você seja um caçador de fantasmas e veja um fantasma, a reação instintiva provavelmente será fugir. Nesse vídeo, vemos uma pessoa vagando por um cemitério quando, de repente, avista um homem desaparecendo atrás de uma árvore. Isso aconteceu em plena luz do dia, em um dia ensolarado. Ao ver a figura, a pessoa entrou em pânico, quase deixando cair a câmera, mas decidiu correr em direção à figura e não encontrou nada. Para onde foi essa figura que desapareceu atrás da árvore? A figura que desapareceu atrás da árvore parecia jovem, com a cabeça baixa e cabelos escuros, e num piscar de olhos, ela desapareceu novamente. Não está claro em que local o homem estava, mas esta é possivelmente mais uma evidência que sugere que fantasmas em cemitérios podem de fato existir. Número 5. Quer se trate de uma aparição fantasmagórica completa ou de uma pessoa real, o próximo incidente permanece bastante assustador e fica mais assustador a cada segundo. Alguém se lembra daquele episódio de Os Simpsons em que abriram um cemitério logo atrás de sua casa e Lisa, assustada à noite, ficava olhando as lápides pela janela do quarto? Parece um cenário semelhante, mas aqui vemos uma jovem vestida de branco caminhando, correndo ou brincando no cemitério. A certa altura, o cinegrafista menciona que ela estava colhendo flores nos túmulos ao redor. Então ela correu como se fosse um playground e não um local de descanso para as pessoas. No entanto, não está claro onde exatamente isso aconteceu, mas as pessoas nos comentários estão debatendo se foi um fantasma real ou apenas uma garota vestida de branco. O que você acha? Número 4. Encontrar um fantasma em um cemitério ao vivo na televisão deve ser uma das coisas mais assustadoras de todos os tempos. Com um vídeo, a filmagem ainda poderia ser editada, mas como explicar esse próximo momento em que um fantasma literalmente passa voando ao vivo na televisão? A âncora de notícias Sam Hessler também se assustou quando soube mais tarde que não estava sozinha no cemitério. Sam estava cobrindo uma história sobre passeios assustadores ao crepúsculo oferecidos no cemitério de Green Ridge, no condado de Saratoga, Estados Unidos. Tenha em mente que esta foi uma transmissão ao vivo, então quando os espectadores sintonizaram, não havia como o fantasma ter sido animado digitalmente. Mais tarde, um telespectador contatou o canal de notícias matinais perguntando se alguém tinha visto a figura semelhante a um orbe. Ninguém percebeu no momento das filmagens, mas quando todos revisaram o vídeo mais tarde, acreditaram que poderia ter sido um fantasma real. Número 3. Em uma reviravolta chocante, um marido se deparou com o impensável quando a mulher que ele pagou para assassinar apareceu em seu próprio funeral. Balenga Kalala arquitetou um plano para acabar com a vida de sua esposa há 10 anos, Noela Rukundo. Este plano foi desenvolvido no início de 2015, enquanto Noela regressava à sua cidade natal no Burundi. Seus caminhos se cruzaram 11 anos antes, logo após a chegada de Noela do Burundi à Austrália. Na altura, Kalala, um refugiado recente da República Democrática do Congo, e Noela estavam ambos sob os cuidados da mesma assistente social. O vínculo deles se aprofundou, levou ao amor e eles construíram uma vida juntos em Melbourne, onde criaram 3 filhos. Mas os assassinos contratados recusaram-se a acabar com a vida de Noela. Em vez disso, ela saiu daquela aprovação com um cartão de memória contendo conversas gravadas que implicavam Kalala e sua gangue. Em seu próprio funeral, Noela se revelou ao marido. Quando ela saiu do carro, ele ficou tão chocado que começou a gritar. Noela então chamou a polícia e o homem foi condenado a 9 anos de prisão. Número 2.
Existem algumas coisas que podem dar aos adultos o maior susto de suas vidas, mas no topo da lista está uma jovem fantasmagórica chamando por sua mãe em um cemitério. Este incidente ocorreu em 2006 em um cemitério em algum lugar do México. Um repórter de um programa de televisão mexicano era fascinado pelo sobrenatural e, embora fosse bastante cético e não acreditasse na existência de fantasmas, levou o maior susto de sua vida durante esse incidente em particular. Há rumores de que ele até largou o emprego depois de ver essa aparição fantasmagórica. Isso seria um pesadelo para muitas pessoas. Ao entrar no cemitério, ele foi confrontado à distância por uma garota fantasmagórica clamando por sua mãe de uma maneira assustadora. Segundo a história, mais tarde, descobriu-se que não havia ninguém presente no cemitério, deixando essas imagens de vídeo um mistério. Número 1. Em um espetáculo absolutamente aterrorizante capturado pela câmera, uma figura fantasmagórica foi vista deslizando sem esforço para frente e para trás ao longo dos caminhos dos jardins. A filmagem cativante foi compartilhada na popular página do Facebook The Way I See Liverpool. Uma presença misteriosa que aparece intermitentemente por cerca de 1 minuto e depois desaparece completamente tem causado arrepios em muitas pessoas. O que torna a situação ainda mais assustadora é que este é um cemitério onde repousam mais de 58 mil corpos. Segundo a história, este foi apenas um dos muitos fantasmas ou entidades que ainda permanecem aqui, assombrando o terreno ou tentando assustar as pessoas. O fantasma mais famoso encontrado nesse cemitério é um capitão do mar que teve um fim suspeito. Qual seria sua reação se visse uma figura como essa deslizando de um lado para o outro em um cemitério? Você já foi a um cemitério e viu algo estranho lá? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.